ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara. Você está no programa Show da Manhã. Patrick Oliveira. Ok, agora 11h09, 11:09. Estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Papacaça o pastor da Igreja Presbiteriana aqui da cidade de Bom Conselho, por aqui o pastor William Rafael. Pastor, satisfação ter aqui em nosso programa, muito bom dia. Muito bom dia, Patrick, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Papacaça. É uma alegria imensa poder, por um instante, tomar esse espaço para tratar sobre algo tão importante, tão relevante para nós, que é a história de nossa igreja e a comemoração do seu aniversário. Muito obrigado. O secretário pastoral Lucas, por gentileza, Lucas, esse microfone, satisfação tê-lo aqui também, muito bom dia. Bom dia, Patrick. Agradeço a oportunidade que você está dando a gente de falar um pouco sobre a história da Igreja Presbiteriana do Bom Conselho e da Escola Presbiteriana. Bom, muito bem. São 93 anos, quase um século, pastor, já aqui atuando, pregando, levando a palavra de Deus para a população. É isso? Quase 93 anos. Verdade. Estamos caminhando para o centenário da Igreja Presbiteriana aqui em Bom Conselho. Desde 1929, quando o casal João José de Oliveira Campos e Dona Maria Oliveira, a esposa dele, começaram a ceder a sua casa para que então um missionário vindo lá de Garanhuns, doutor Telho, pudesse e doutor Neville, pudesse então estar evangelizando a cidade. Tudo começa na casa deles. Então, 1929 até hoje, 2024, a Igreja Presbiteriana está aqui na cidade de Bom Conselho. Para comemorar esses 93 anos, a igreja preparou elaborou uma programação diferenciada. O senhor pode relatar por obséquio? Isso. Todos os anos, quando chega esse momento de nós comemorarmos mais um ano de existência da igreja, nós sempre temos um momento comemorativo que é feito no sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Então, nós convidamos alguns amigos, pastores, e nesta ocasião estará vindo o pastor Otávio Campos, lá da Igreja Presbiteriana do bairro Universitário, ele que é filho da cidade. Estará vindo também um pastor Stuart, que também é filho da cidade, filho da igreja, e eu estarei pregando também com o pastor da igreja na ocasião. Então, nós teremos no sábado à noite às 19h30, domingo pela manhã às 9h30 e domingo à noite às 18h30 a comemoração alusiva ao aniversário da igreja de Bom Conselho. Então serão 2 dias de evento. 2 dias de evento. E inclusive aberto, né? Quer dizer, toda a população pode marcar presença. Toda a população pode participar. Juntamente à comemoração dos 93 anos da igreja, nós estaremos também comemorando o aniversário da Escola Presbiteriana, que é uma escola que pertence à igreja e que teve origem também na própria igreja. Inclusive as salas de aula funcionam no entorno da igreja, no prédio da igreja. Então, no sábado especificamente, nós estaremos também comemorando os 23 anos da Escola Presbiteriana. Então, 23 anos da escola, isso? 23 anos da escola e 24 anos da escola, perdão, e 93 da igreja. Perfeitamente. Então, inclusive a escola, ela também faz parte da igreja, né? Faz parte da igreja, quer dizer, é uma espécie de extensão, mas está dentro do complexo, está dentro do prédio, quer dizer, e lá com o intuito de ensinar. A escola, ela não funciona como uma escola religiosa, é uma escola normal, é isso? Ela é uma escola que funciona com todos os padrões estabelecidos pelo MEC, conquanto ela é uma escola confessional. Então, o nosso querido presbítero Paulo Henrique daqui a pouco está chegando, ele é o atual diretor da escola, vai falar mais sobre isso, mas a escola, ela atende todas as demandas e necessidades educacionais estabelecidas, porém ela é uma escola confessional no aspecto de que lá nós ensinamos às crianças tudo que elas precisam
aprender, né? Tanto no aspecto cultural e sociológico e tudo mais, todavia elas também aprendem a palavra de Deus. Por ser uma escola da igreja, uma escola confessional, semanalmente elas participam do culto, que é realizado por mim juntamente com as professoras, e também elas possuem alguns momentos devocionais em suas classes. Então, os pais que matriculam as crianças na escola, eles vão com também esse propósito de saberem que seus filhos estarão sendo instruídos no caminho do Senhor. Então, é uma escola confessional. No seu estatuto isso é declarado, né? É uma escola confessional. Ô pastor, o senhor está à frente da Igreja Presbiteriana aqui em Bom Conselho já há quanto tempo? Aliás, quanto tempo o senhor já é pastor? Há 11 anos eu estou no ministério, ordenado aqui em Bom Conselho fazem 1 ano e 5 meses. Agora no final do ano passado eleito para mais 5 anos. Então a minha jornada aqui em Bom Conselho está começando. Então serão 5 anos de trabalho aqui? Agora em janeiro de 2024 iniciou um mandato de mais 5 anos. Então 24, 5, 7, até 2029? Até 2029, se o senhor permitir, eu estou eleito para permanecer aqui na igreja. E sendo a vontade do Senhor, nós faremos outras eleições e Deus vai conduzir a nossa jornada aqui. O pastor vem de onde? Eu venho minha jornada é um pouco longa, mas eu sou natural de Monteiro, na Paraíba. Morei 3 anos em Garanhuns, estudando e trabalhando em Garanhuns. Depois, mais 3 anos em Sertânia, no Pernambuco, uma cidade aqui do sertão, na divisa com a Paraíba. E depois vai ser mais 4 anos em Recife, estudando e também trabalhando ali, tanto no centro do Recife, como também depois na região metropolitana, uma cidade chamada de Moreno. Então, de Moreno, eu vim aqui para Bom Conselho. Estou há 1 ano e 5 meses. Quer dizer, está indo lá da Paraíba e veio fazer o serviço aqui em Pernambuco. Em Pernambuco. Eu sou quase pernambucano. Já? Então está em Pernambuco aqui 11 anos, é isso? Em Pernambuco há 11 anos. Isso. 11 anos. 11 anos em Pernambuco. Deixa eu perguntar o seguinte, pastor, a igreja presbiteriana, ela é classificada como uma igreja pentecostal, neopentecostal? Em que situação ela se enquadra? A igreja presbiteriana é uma igreja reformada e nós somos conhecidos popularmente por sermos uma igreja tradicional. Então, na nossa igreja não há nenhum viés pentecostal, nem muito menos neopentecostal. Nós somos reformados e seguimos o mesmo padrão, o mesmo molde estabelecido, não apenas estabelecido, mas defendido pelos reformadores, João Calvino, Lutero e tantos outros mais que vieram depois. Então nós somos popularmente conhecidos como igreja tradicional. E estamos aqui no Brasil há mais de 160 anos. 160 anos no Brasil? No Brasil, sim. E no caso, ela, como veio do tempo ali de Calvino, Martinho Lutero, aquela coisa tudo, foi 1507, se eu não estiver enganado. Então, 1516. 1516, é isso, por muito bem. De lá, algumas igrejas foram fundadas naquela época, dentre elas a igreja presbiteriana, pouco tempo depois, né? Um pouco tempo depois, porque até então não havia um nome, um nome específico para a igreja. Essas nomenclaturas de nomes e distinções veio um pouco mais depois, e a presbiteriana veio com um dos reformadores que seguiram adiante John Calvino, chamado John Knox. Então, a partir de John Knox e outros mais, deu origem ao nome, a igreja presbiteriana, que na verdade era a continuidade da igreja reformada, que teve início na reforma protestante. Daí então foi se espalhando pela Europa e também chegou aqui no Brasil há 160, me falha a memória, 63 anos atrás. Ela aqui em Bom Conselho tem quantos membros e congregados? O senhor já tem essa informação? Hoje a igreja tem 205, essa é a média mais ou menos de membros. Na sede e em quatro congregações que nós temos. Nós temos uma congregação lá na cidade de Terezinha. Temos uma outra congregação. Ela reporta todas aqui. Fazem parte da igreja. Esses são congregações da igreja, cuidadas inclusive pela igreja. Então, em Terezinha nós temos uma congregação, em Lagoa de São José nós temos uma congregação, e aqui na cidade, no bairro São Rafael, aqui, chamado Cigano, e lá na Coab, nós também temos congregações, que são
geridas por nós, mas que são irmãos que moram naqueles bairros, então a proximidade para eles é maior. Então na semana esses irmãos participam desses cultos que é feito nas congregações. E geralmente lá na sede as reuniões acontecem aos domingos a partir de que horas? Ou quais os dias de reunião? Hoje na sede nós temos oficialmente a quarta-feira às 19h30 o nosso culto de oração e estudo bíblico, e domingo pela manhã a escola bíblica dominical às 9h30 e à noite às 18h30. São os 3 cultos oficiais que acontecem na igreja, mas ao longo da semana nós temos algumas outras programações que são nos lares, que são programações da mocidade, dos jovens, dos adolescentes, das mulheres e outras mais, como Ministério de Casais, que acontecem paralelamente em dias alternados da semana. Então, o que o pessoal fala, a reunião não seria principal, mas aonde reúne o maior número de pessoas é no domingo, né? O principal culto é o domingo, dia do Senhor, tanto pela manhã 9h30, quanto especialmente o culto da noite. Bom, quem está chegando por aqui também é Paulo Henrique, e ele vai falar também sobre a Igreja Presbiteriana e a escola que está inserida dentro do contexto. É satisfação tê-lo aqui. Muito bom dia. Bom dia, Patrick, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Papacaça. É motivo de alegria estar aqui mais uma vez com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa história, um pouquinho daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente crê, e falando principalmente do nosso Deus, que é o nosso guia, é o nosso Senhor, é aquele que está conduzindo a nossa história e tem conduzido essa rádio aqui na nossa cidade, né? Que beleza. Que tem abençoado tanto em tantos segmentos e tem vem trazendo tantas informações para a população. Perfeitamente. Estávamos falando aqui sobre os 93 anos da instituição religiosa aqui em Bom Conselho. Falamos também rapidamente, queria que vocês falassem um pouco melhor a respeito da escola presbiteriana, que também está dentro desse contexto. São 23 ou 24 anos, Paulo? Isso, são 24 anos, né? 24 anos da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. É uma das primeiras igrejas do interior do estado de Pernambuco, né? Então nós temos esse privilégio de Bom Conselho ser o berço de ter recebido há 94 anos atrás uma igreja genuinamente cristã, uma igreja que tem origem na Reforma Protestante, uma igreja que prega e anuncia exclusivamente aquilo que as Escrituras têm nos ensinado. Isso é um diferencial, Patrick, da nossa igreja. É uma igreja que não concorda com viés que tem surgido nos últimos dias de eu acho ou deve ser dessa forma, mas nós sempre procuramos nos basear naquilo que as Escrituras nos ensinam. A Escritura fala, a gente aceita, a gente concorda e a gente coloca para frente. Mas a Escritura não fala a respeito, então a gente não considera como sendo palavra do Senhor. Isso é muito importante. Por isso que a nossa igreja, ela se perpetua, ela tem uma história e ela tem valores para serem colocados em práticas, que são valores bíblicos, valores cristãos. E a nossa escola, de uma forma brilhante, está comemorando agora 24 anos. Veja, 94 anos da Igreja Presbiteriana e 24 anos da Escola Presbiteriana de Bom Conselho. É algo que faz uma diferença enorme na nossa cidade, na população de Bom Conselho. Nós, durante toda essa história, vemos a formação de crianças, de adolescentes, de jovens, que de lá tem saído com um diferencial para ser colocado à disposição da cidade, de outros estados e do país. É algo muito importante para a cidade de Bom Conselho ter a Igreja Presbiteriana com 93 anos, corrigindo, e 24 anos da nossa escola. Perfeitamente. E falamos aqui também que a escola, ela segue todos os parâmetros ou as normas do Ministério da Educação, do MEC, né? Quer dizer, embora sendo uma igreja que esteja dentro do cunho religioso, mas segue os padrões do MEC, né? Sim. A nossa escola, ela tem toda a regulamentação, ela é registrada, ela tem autorização de funcionamento. Agora mesmo estamos concluindo mais um procedimento que foi exigido,
que é relacionado a projeto de bombeiro, que é uma exigência de todas as instituições, e nós estamos fazendo agora a conclusão desse projeto. A nossa escola, ela tem hoje 25 funcionários, todos são registrados, carteira assinada, com os pagamentos em dias. Pagamentos são feitos com base na convenção coletiva dos funcionários, então eles recebem seus salários de acordo com essa regulamentação. E a nossa escola, ela segue o padrão exigido pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação. Agora ela possui um diferencial por ser uma escola confessional. O que é que a escola confessional tem de diferente das demais escolas, dos demais segmentos? É que a escola confessional, ela traz também a característica de poder falar daquilo que ela acredita. E nós temos essa liberdade de falarmos de Cristo, de falarmos dos princípios bíblicos cristãos, de ensinarmos sobre os mandamentos da lei do Senhor. E em nenhum momento, isso é algo muito interessante, que a gente ensina aos nossos alunos a eles serem presbiterianos. A gente ensina a ele quem é o dono daquela escola, que é Cristo, e a gente ensina a ele o que é que Cristo espera de cada um de nós. Disso, nós vamos receber alunos que são católicos, alunos que vêm de outras denominações evangélicas, e os nossos alunos, muitos, fazem parte da nossa igreja, alguns que já faziam antes, outros que depois de conhecer as famílias amaram, gostaram e foram chamadas por Deus e hoje fazem parte da nossa igreja também. Então é um trabalho que é uma construção, e nessa construção a família, ela está inserida. Ontem, inclusive, a nossa escola realizou um evento da família na escola. Então foi muito interessante, e ontem à noite nós pudemos receber pais dos nossos alunos, e lá nós fizemos um momento devocional, um momento de louvor, um momento de oração e gratidão a Deus, leitura da palavra, e tivemos uma palestra de cunho voltado para a saúde, que foi muito importante, onde a gente falou sobre o autismo e os preconceitos relacionados ao autismo. Nós trouxemos um palestrante psicólogo, Marcílio, que inclusive é pai de um aluno da nossa escola, não faz parte da nossa igreja, mas é pai de um aluno da nossa escola, uma pessoa assim com uma capacidade imensa, que vem trabalhando já há muitos anos com esse segmento de saúde, e foi um momento brilhante. Então a nossa escola, ela se aproxima da família, ela está aberta para a família, e ela ensina de uma forma que os nossos alunos, eles saem com um diferencial. A Escola Presbiteriana de Bom Conselho tem esse diferencial. O Paulo, e a faixa etária dos alunos, aliás, as séries, quais são as séries que estão disponíveis lá na instituição? Patrick, hoje nós temos o maternal, que as crianças desde 1 ano e 8 meses já podem ser matriculadas na nossa escola, e nós conseguimos nos últimos 2 anos, eu já tinha até conversado com você e conversado também com os nossos ouvintes, que a escola conseguiu a aprovação para o Fundamental 2. E hoje nós já temos até o 8º ano. No próximo ano, ano 2025, nós estaremos concluindo o Fundamental 2 com o 9º ano. Então, do maternal ao 9º ano, nós temos turmas que estão disponíveis para a população bonconcelhense e circunvizinhas. Então, no caso do 9º ano, que ali até o que antigamente era o fundamental, era isso? Isso, antigamente era a 8ª série. 8ª série, né? Aí agora, até o 9º ano, você está concluindo o Fundamental 1. Perdão, Fundamental 2. Todo o ensino fundamental, né? E aí, a partir de então, você vai passar para o ensino médio. O ensino médio é o 1º, 2º e o 3º ano, que nós não temos em nossa escola. Eu acredito que aqui em Bom Conselho não temos nenhuma escola particular que esteja oferecendo ensino médio. Apenas as escolas públicas. Perfeitamente. Então, de pequenininho até concluir ali o ginásio, o 9º ano, a escola presbiteriana tem lá tudo pro... Sim, sem dúvidas. Nós temos alunos que estão conosco realmente desde o maternal e que hoje já estão no 8º ano. Né? Inclusive, temos professor da nossa escola que foi aluno da escola. Então é algo que vem marcando, vem fazendo história, vem mostrando que como é bom fazer parte desse grupo, como é bom fazer parte dessa história, e
a diferença que essas pessoas, que esses alunos saem da nossa escola é visível. O comportamento, a forma de lidar com as dificuldades, os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos familiares, a obediência. Então, tudo isso é algo que a gente trabalha no nosso dia a dia. Claro que a gente não tem como realizar aquele milagre que só o nosso Pai faz, né? Mas dentro do que está ao nosso alcance e com as condições que a nossa escola possui, nós procuramos oferecer o melhor. É por isso que a nossa escola, juntamente com a igreja, vem expandindo na questão do espaço físico, né? Recentemente nós compramos um terreno que fica ao lado da escola e lá nós já construímos 5 novas salas de aula e estamos com um projeto em continuação para a construção de uma quadra que com certeza esse ano nós estaremos iniciando esse trabalho. Não sei se iremos concluir até o final do ano, mas o início será ainda esse ano dessa quadra. Ainda teremos outras salas de aula, ainda teremos outro pavimento com a área administrativa da escola, teremos outro pavimento com piscina, com banheiros, com cantina, com refeitório. Então é algo que a gente vem trabalhando, vem expandindo para que a nossa igreja tenha um espaço físico melhor e os nossos alunos tenham um espaço físico adequado para que eles tenham um aprendizado ainda com mais vantagem, com mais avanço. O ano letivo 2024 começou, não tem muito tempo. Que balanço você pode fazer nesse período? Claro, é no início, mas o que é que você pode falar a respeito desse início? Recentemente nós estivemos concluindo as avaliações já do primeiro bimestre, com um índice de aprovação nessa primeira fase altíssimo, né? Então, grande parte dos nossos alunos tem acompanhado. Então, o segmento educacional a gente tem percebido que está seguindo os caminhos corretos, né? Nós também estamos nos preparando agora para os primeiros jogos internos da nossa escola. Esse vai ser o primeiro ano, então nós estamos trabalhando com isso, vai ser algo diferente. Estamos montando para já no próximo mês realizarmos esse evento. Ia ser essa semana, mas tivemos um problema com a malharia e as roupas não vão ser entregues no prazo que foi acordado e infelizmente imprevistos acontecem e a gente vai precisar fazer uma alteração nesse cronograma. Mas a nossa escola nos últimos anos ela vem crescendo anualmente um número de matrículas. Então a gente entende que os pais têm visto que vale a pena ser EPBC, vale a pena trazer o seu filho para fazer parte dessa história e vale a pena carregar o peso de estudar numa escola presbiteriana. A semana passada eu estive em São Paulo fazendo parte de um congresso da escola do Colégio Mackenzie, que é uma das maiores instituições de educação do Brasil, com a universidade reconhecida internacionalmente, e ela é uma instituição da nossa igreja também. O Mackenzie faz parte da nossa história, faz parte da nossa igreja, e nós estamos concluindo um processo de aquisição, de contratação dos livros da editora Mackenzie, que é algo assim sensacional. É um material que está sendo comercializado em um valor muito superior na capital e que nós vamos trazer aqui por um preço bem irrisório se tratando do conteúdo que eles têm a oferecer. Uhum. É um material rico, é um material emblemático, é um material que vai fazer diferença com certeza na formação dos nossos alunos. Ô pastor, com relação ao aniversário da igreja, eu perguntaria ao senhor o seguinte: a igreja presbiteriana, ela, como o senhor falou, o Paulo Henrique falou também, e é uma igreja baseada na Bíblia, quer dizer, fundamentada na Bíblia, que é dita como a palavra de Deus. Como é que ficam as línguas estranhas? Como é que fica a questão do dom do Espírito Santo ou até mesmo de cura? A igreja, ela entra por essa seara ou não é por aí o caminho? Veja, Patrick, nossa igreja, ela é, em alguns aspectos, como a gente costuma chamar, cessacionista. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Nós não seguimos o que, por vezes, nós encontramos em algumas igrejas, né, com esse viés pentecostal e neopentecostal, de línguas estranhas, de atos proféticos em cultos, de coisas assim das mais variadas, como a gente costumeiramente vê até mesmo na televisão. Tudo isso parte de um princípio interpretativo de Atos dos Apóstolos, onde nós entendemos que ali em Atos dos Apóstolos, é claro que esse é um campo
de vasto debate e pensamentos dos mais divergentes possíveis, mas nós partimos de um campo analítico de Atos dos Apóstolos, especialmente no capítulo 2, quando fala sobre as línguas estranhas e sobre a descida do Espírito Santo e línguas como de fogo. À luz do que nós enxergamos no texto e a sua interpretação, principalmente olhando para a língua original na qual a Bíblia foi escrita em grego, nós percebemos que o texto de Atos dos Apóstolos fala sobre a língua do homem, tanto que era falado e as pessoas entendiam como na sua própria língua. Então, a nossa igreja, ela não segue, embora nós cremos que o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que pode fazer, é um Deus que pode curar, ele é um Deus que continua sendo o mesmo, ele é ontem, hoje e amanhã eternamente será o mesmo, não mudou. Todavia, nós não damos ênfase a esse aspecto da cura, do Pentecostes, visto que essa não é a mensagem central da Bíblia Sagrada. O Novo Testamento fala sobre cura, muito, vastamente fala sobre cura. Qual o propósito delas? Anunciar a chegada do Messias. A igreja, depois disso, para de ter cura? Não para. Nós encontramos os apóstolos fazendo e realizando milagres. Todavia, ao entrarmos nas cartas pastorais, isso é, após esse período inicial do ministério de Cristo até o seu término e agora o começo da igreja com Pentecostes, foi dado evidências das mais diversas possíveis de que o reino de Deus havia chegado, de que o Messias prometido havia sido enviado. Logo em seguida, o que é que nós encontramos? O desenvolver da igreja a partir da pregação da palavra. Então, por isso que eu falei anteriormente, nós somos conhecidos como igreja tradicional. Então, esses movimentos pertencentes ao pentecostalismo e ao neopentecostalismo, que veio muito tempo depois da reforma protestante, não fazem parte de nossa igreja. Claro, tudo isso parte de um campo de interpretação. É mais uma questão de debate teológico e de pensamentos diferentes com respeito a um ou a outro texto. O que, claro, não impede de maneira nenhuma que eu enxergue o meu irmão que faz parte de outra igreja como sendo alguém que não está ligado a mim. Não, nós somos unidos pelo mesmo sangue derramado na cruz do Calvário. Embora o nosso pensamento teológico seja diferente, embora a nossa maneira litúrgica do culto seja diferente, mas em crendo que somente Cristo salva, em crendo que nós somos salvos pela graça, em crendo que há um céu preparado para aqueles que creem em Cristo, professam a Cristo, nós somos irmãos. A revelação que foi dada para João, Apocalipse, a igreja, a instituição, a igreja presbiteriana, ela acredita da mesma maneira, quer dizer, há interpretações diversas, como já foi falado, enfim, que Jesus voltará, que ele não sabe o dia, somente Deus. Como é que a igreja analisa isso? Muito bem. Além do aspecto de Pentecostes, uma das áreas mais debatidas teologicamente na igreja, certamente a área escatológica. Então, quando a gente fala assim, Apocalipse, algumas pessoas logo têm medo, arrepios e calafrios. Outras pessoas se apegam a um sensacionalismo de achar que qualquer coisa que acontece, um raio diferente que caia, é uma profecia bíblica que está se cumprindo. É bem verdade que nós já vivemos os últimos dias. Desde que Cristo morreu, nós estamos aguardando a sua vinda, e isso é considerado os últimos dias de fato. À medida que os anos se passam, o que nós encontramos é o aumento da iniquidade, o esfriamento do amor. Obviamente, claramente, Apocalipse tem se cumprido. Então, nós não temos como jamais dizer que o livro de Apocalipse é meramente simbólico e que não tem aplicações aos nossos dias. Claro, nós interpretamos também algumas particularidades de Apocalipse, talvez diferente de uma igreja ou de outra, mas nós cremos na revelação que Deus deu a João. Cremos que esta revelação tem se cumprido, vai continuar se cumprindo, e que a igreja do Senhor já vive e antecede esses últimos dias de preparação para a vinda de Cristo. Ora, há uma notícia que repercutiu recentemente aí na mídia, foi uma mulher que levou um homem morto até um banco para fazer um saque de um dinheiro ou um empréstimo, algo desse tipo, e a gente ia perguntar até que ponto a nossa humanidade está chegando. Isso aconteceu ontem, não foi? Ontem lá no Rio de Janeiro. Eu vi hoje, mas acho que foi algo recente essa semana.
a Bíblia já alertava sobre isso, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Então, nós cremos que a palavra do Senhor tem se cumprido e de que a igreja do Senhor já tem vivenciado esses últimos dias, que Apocalipse inclusive menciona com a particularidade um foco ainda maior para as coisas do fim. Ô pastor, só queria que o senhor explicasse só mais uma coisa. Lá em Mateus há um trecho que diz que não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. Mateus 24, isso. E a geração já acabou, estamos aí quase mais de 2000 anos. Essa palavra, essa revelação não foi para aquele pessoal? Mateus 24 é um texto que nós costumamos chamar de texto profético escatológico de Jesus Cristo. Jesus faz menção, inclusive, que ele derrubaria o templo e reconstruiu o templo em 3 dias, o que isso causa um grande escândalo, porque os discípulos disseram: esse templo demorou muitos anos para serem construído, como é que o Senhor vai derrubar e reconstruí-lo? Ele falava sobre a morte e ressurreição. Mas em Mateus capítulo 24, Jesus faz inúmeras menções, e veja bem, nós precisamos sempre, ao analisarmos um texto, observarmos o contexto próximo ao texto, que é todo o livro, o contexto anterior, que é o capítulo anterior, e o contexto imediato, qual é o propósito do texto em específico. Mateus capítulo 24, nós encontramos claramente Jesus dando sinais do que aconteceria quando estivesse próximo à sua vinda, porque os discípulos estavam naquela angústia, naquele sentimento: mas quando vai ser o dia? Ele havia alertado que iria morrer, queria ressuscitar, embora muitos, quando ele morre, ficam desacreditados, abandonam o ministério, abandonam tudo porque acharam que era o fim. Mas ele havia proferido a sua morte, havia proferido a sua ressurreição e havia dado sinais claros de quando aconteceria a sua segunda vinda. Aí nós chegamos em Mateus capítulo 24 e nós encontramos algumas menções essas que se cumpriram especialmente no ano 70 depois de Cristo, e menções essas que são futuras e se aplicam ao futuro. Jesus diz que não ficaria pedra sobre pedra com respeito ao templo, e é curioso que no ano 70 um incêndio que foi colocado lá em Jerusalém fez com que todo o ouro que enrustia o templo se derretesse. E o que é que acontecia? O templo era construído de pedras que eram amontoadas, não havia argamassa, não havia cimento como nas construções de hoje, eram pedras de encaixe, e havia um ouro de revestimento em algumas partes do templo. O templo era toda a riqueza, todo o ouro era colocado ali em oferta ao Senhor e era edificado ali aquele monumento. Quando o ouro incendeia, quando o fogo incendeia o templo, muitas partes do templo eram de madeira, obviamente, especialmente o telhado e os utensílios que haviam dentro. O que é que acontece naturalmente? O alto calor fez com que este ouro, que estava em partes superiores, derretesse e começasse agora a passar pelas frechas. Isso, a história nos narra, os arqueólogos e os histórios bíblicos nos falam sobre isso. Esse ouro começa a derreter e começa a ficar entre as frechas dos tijolos da construção do templo. Para retirar esse ouro, os homens começaram a tirar pedra por pedra para arrancar fora todo esse ouro que foi derretido com o incêndio colocado em Jerusalém. Então, nós temos um cumprimento no ano 70 disso. Todavia, a gente tem outras menções que o próprio texto de Mateus, e não apenas Mateus, porque há muitos outros textos que falam sobre a vinda de Cristo, como 1 Tessalonicenses capítulo 5 e outros textos mais, nos mostram que aquilo não se aplicava apenas naquela época, mas havia uma aplicação futura para coisas que não aconteceram ainda, mas que haveriam de acontecer. Então, nós entendemos Mateus capítulo 24 como sendo um texto que houve um cumprimento no ano 70 depois de Cristo, não ficou pedra sobre pedra, houve dor, houve angústia por conta da situação que Jerusalém enfrentou, mas entendemos também que Mateus capítulo 24 se aplica aos últimos dias antes da vinda de Cristo. Ora vista, o versículo 37 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé,
entrou na arca. Então não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O texto agora nos leva a uma exortação e uma profecia futura. Quando Jesus virá, o que é que vai acontecer antes? As pessoas estarão vivendo como se ele não existisse, assim como foi nos tempos e nos dias de Noé. Haverá o anúncio, haverá a proclamação, mas as pessoas continuarão cegas, seguindo as suas próprias paixões, as suas próprias vontades, até que então elas sejam pegas de surpresa. Então, nós cremos nas profecias bíblicas, cremos que em parte elas já se cumpriram e cremos que ainda há muito a se cumprir até Jesus voltar. O Paulo Henrique, faz aquele panorama acerca dos 24 anos da Escola Presbiteriana e os projetos aqui para 2024. Até junho, né? Até o mês de São João, mês de Santana. Pois não, Paulo Henrique. Pode segurar, não tem problema nenhum. Não. Se quiser segurar, não tem problema nenhum. Então, durante esses 24 anos, a escola passou por várias fases. Isso é perceptível, porque em um primeiro momento era uma escola voltada apenas para a educação infantil e era conhecida como escolinha, né? A escolinha presbiteriana. Foi, na verdade, uma vontade, um desejo no coração do pastor da época, que que foi formalizada também com base em uma escola que um presbítero com sua esposa tinha colocado e chegou a fechar no final do ano, e aí englobaram essas duas ideias e formaram a Escola Presbiteriana de Bom Conselho, a escolinha naquele primeiro momento. Mais à frente, ela passou a ter o Fundamental 1, né? E hoje nós já temos até o Fundamental 2. Então nós temos praticamente quase 300 alunos em nossa escola. É um número muito grande e, como eu já falei recentemente, nós já fizemos essa primeira fase de expansão. Recentemente fizemos a substituição do parquinho anterior e hoje temos um parquinho moderno, está belíssimo lá, as instalações estão belas e nós temos sim projetos tanto para a área educacional. Quem sabe no futuro nós não tenhamos aqui uma escola bilíngue, é algo que a gente já pensa, é algo que a gente já imagina. O sistema de ensino Kepler, ele nos possibilita isso para um futuro, então é algo que a gente tem pensado, tem sonhado para um futuro talvez não tão distante. E queremos sim continuar oferecendo um ensino de qualidade para a população de Bom Conselho e nos colocarmos à disposição de toda a comunidade. Uma pergunta que sempre as pessoas fazem é: na escola presbiteriana só podem estudar se for filhos de membros da igreja ou de outras igrejas evangélicas? Aí eu sempre digo que não. Eu acredito que 90% do nosso público não são de pessoas evangélicas, mas que são pessoas que conhecem a Cristo, que entendem que lá é o melhor lugar para que os seus filhos estejam e reconhecem que lá nós temos um ensino de qualidade, um ensino eficiente, um ensino humanizado. Ontem, inclusive, durante a palestra que nós tivemos à noite, o pai que estava palestrando, ele fez assim um elogio brilhante, pastor, parabenizando aqueles pais que estavam ali por terem seus filhos estudando em nossa escola. E ele não faz parte da nossa igreja e ele diz: olha, meu filho, eu não tenho dificuldade nenhuma com ele, ele tem a cada dia mais evoluído e eu sei que esse é um diferencial que a escola presbiteriana faz, não só a escola presbiteriana de Bom Conselho, mas ele falava inclusive da experiência que já teve com outras escolas. Ele morou em São Paulo, conhece o Mackenzie, conhece o Colégio 15 de Novembro em Garanhuns, conhece o Colégio Agnes em Recife, e são estruturas muito similares. Apesar de sermos diferentes no segmento de estrutura física, mas a estrutura psicológica, emocional e de conhecimento cristão, ela vai ser a mesma coisa. Como eu tinha dito, eu estive em São Paulo a semana passada e conheci o Colégio Mackenzie durante um momento de aula. Foi algo interessante, pastor, que a gente às vezes imagina que vai encontrar algo assim muito diferente.
Claro que lá eles têm uma estrutura maior, eles têm uma condição financeira mais estabilizada, é o grande centro do país, mas os alunos que eles têm lá são os alunos que nós temos aqui, né? As dificuldades que eles passam lá, nós passamos aqui quando se trata de relacionamentos, quando se trata de conflitos interpessoais que surgem tanto dentro da sala de aula, às vezes um coleguinha xinga o outro, então a escola tem que estar ali para agir, né? Às vezes tem um conflito entre pais, coisas que são muitas vezes externas, que chegam a interferir dentro da escola, e aí a gente tem que estar trabalhando com o psicológico, tem que estar trabalhando dia após dia. E aqui em Bom Conselho tem algo que é muito positivo, que o pastor da nossa igreja, ele está sempre com as portas abertas, onde nós temos semanalmente gabinete agendado com o nosso pastor, onde ele acompanha não apenas os membros da nossa igreja, mas a população em geral, que queira conversar, que queira dialogar, que queira conhecer das escrituras. Os alunos também têm essa possibilidade, quando eles sentem a necessidade de ter uma conversa, de um acompanhamento espiritual. Nosso pastor está disponível para que isso aconteça. Então, faz diferença com certeza na evolução dos alunos. Ô Paulo, deixa o telefone para contato e, por obséquio, suas considerações finais. Sim. O telefone da nossa escola, ele é o mesmo número que nós usamos para a escola e para a igreja, e ele é o WhatsApp da escola. É 87 o DDD, e é um número fixo, 3771-2435. O WhatsApp é um número fixo? O WhatsApp é um número fixo, 3771-2435. Você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. Agora, como eu sempre digo, nós não temos hoje um funcionário exclusivo para atender a demanda do WhatsApp. Então, quem faz as respostas do WhatsApp sou eu, é a Rafaela, minha esposa, é Ashley, que trabalha conosco na secretaria, e às vezes nós temos uma demanda muito grande do presencial e a gente vai dando andamento àquilo que está ali naquele momento, e mais à frente nós respondemos as mensagens do WhatsApp. Então eu sempre digo, é urgente, quer falar logo, dá uma ligadinha que a gente consegue atender com mais celeridade. Mas pode entrar sim em contato, e gostaria de agradecer essa oportunidade e convidar a toda a população a se fazer presente neste final de semana conosco, no sábado às 19h30 na nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, a Praça Dantas Barreto sem número, e no domingo também teremos 2 momentos. A escola dominical pela manhã às 9h30, o pastor William Rafael estará trazendo a mensagem, e à noite às 18h30 com o pastor Stuart Crespo, que é conterrâneo, é aqui da cidade de Bom Conselho, hoje pastor na cidade de Garanhuns, da Igreja Presbiteriana de Heliópolis, estará conosco no domingo. No sábado nós estaremos também recebendo um pastor que é daqui de Bom Conselho, filho daqui, mora em Caruaru, é pastor da igreja em Caruaru, e já esteve conosco aqui em vários momentos, é Otávio Campos, e estará no sábado à noite às 7h30. Então, você é nosso convidado, venha fazer parte conosco desse momento de gratidão a Deus, e venha fazer parte da história da igreja e da Escola Presbiteriana de Bom Conselho. Pastor William, agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso programa e suas considerações finais, por gentileza. Patrick, desde já minha gratidão pela disponibilidade desse espaço para nós podermos falar um pouquinho dessa longa história da Igreja Presbiteriana e da Escola Presbiteriana. E eu deixo um texto lá de Mateus capítulo 16, versículo de número 18, naquele diálogo de Pedro com Cristo, e na resposta que Cristo dá à afirmação de Pedro, quando ele diz assim: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, o argumento dele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez alguma pergunta, ou a pergunta que alguém faça é: mas como que a igreja, que há 93 anos de história numa cidade, mesmo em meio a tantos desafios, lutas e dissabores que todo mundo passa e enfrenta, como é que ela continua se mantendo? A resposta bíblica é: o Senhor é o dono da igreja e ele preservará a sua igreja até o fim. Então, as portas do inferno não prevalecerão. Nós estamos aqui há 93 anos e ficaremos até Jesus voltar, com a permissão dele. Você que está nos ouvindo é o nosso convidado para estar conosco, celebrando, adorando ao Senhor e rendendo gratidão, rendendo graças a ele
porque ele tem sido generoso para conosco, especialmente em nossa comunidade há 93 anos. Patrick, muito obrigado. Todos os ouvintes da Rádio Papacaça, que Deus em Cristo os abençoe poderosamente e esteja presente esse final de semana lá na Praça Dantas Barreto. Vai ser uma alegria imensa recebê-los em nossa igreja. Agradecer também o secretário pastoral Lucas. Tá só aquele tchau, Lucas. Obrigado, Patrick. Agradeço a oportunidade, agradeço também aos ouvintes que ficaram até aqui ouvindo o pastor e o presbítero Paulo, e agradecer também especialmente a Tiago, né, que fez o convite. Desde já agradeço toda a casa da Rádio Papacaça. Muito bem, 11h53. Rádio Papacaça.